E se eu te dissesse que a hora da regeneração já chegou, e que cada minuto de indecisão pode te custar uma oportunidade espiritual que não volta mais? Seja bem-vindo, minha irmã, meu irmão. Hoje você vai ouvir a voz suave e firme de Maíse Braga, uma das mais tocantes almas do nosso tempo, trazendo um alerta poderoso. O tempo da espera acabou. O mundo mudou. A dor se intensificou. As máscaras estão caindo e não estamos mais no tempo da promessa, mas do compromisso. Você já sentiu como se algo estivesse empurrando você para mudar, mas mesmo assim, ficou parado? Você já teve aquela sensação de que algo urgente precisa ser feito dentro de você, mas adiou, de novo? Essa é a hora da verdade. E Maíse vai nos guiar por uma reflexão profunda sobre reforma íntima, dores do espírito, e o chamado à ação antes que seja tarde. Porque reforma íntima nada mais é do que o grande objetivo da nossa alma. Com certeza, se nós pudéssemos resumir, enquanto estamos no mundo espiritual, a nossa proposta de voltar à Terra seria para a reforma íntima. Há uma frase que eu gosto muito e que diz assim: todo homem é culpado por todo o bem que ele não fez. E não é de Emmanuel, não é de André Luiz, é de Voltaire. Porque todo homem que pensou sobre o próprio homem na Terra tem uma postura como essa de Voltaire, nos fazendo saber que somos responsáveis por todo o bem que não fizemos. Só isso já resume o desejo que a nossa alma carrega de estar em sintonia com o nobre, o belo, o positivo. É claro, quando fora da matéria, ansiamos por resolver aqui na Terra as questões da matéria. Porque há coisas que não se resolvem no mundo espiritual. Nós precisamos ainda mergulhar na carne e solucionar aquilo que às vezes está no íntimo da nossa alma eterna e que nós viemos adiando ao longo de milênios até. Mas o tempo que vivemos agora é um tempo de tanta urgência que quase nos amedronta pensar sobre isso. Porque se em vidas que se foram parecia que tínhamos todo o tempo do mundo para evoluir, avançar, hoje, dadas as circunstâncias do mundo, sabemos que não é assim. Inclusive, quando nos queixamos muito, né? Não sei como é que eu nasci numa época dessa, não sei como é que eu vivo nesse mundo. Os amigos espirituais sempre gostam de nos lembrar que somos a mesma humanidade que tornou o mundo assim de volta. Porque precisamos refazer, consertar aquilo que, como coletividade, nós muitas vezes provocamos. E é claro que cada um de nós vive a sua experiência pessoal, vive as suas lutas, as suas perdas, mas principalmente quando nós avaliamos a nossa existência real, quando nós pensamos nas dificuldades superadas ou aquelas ainda por superar, nós começamos a analisar que nem tudo ficou registrado em nossa alma quando saímos do mundo espiritual para cá. Há muitas coisas que dependem aliás, tudo depende da nossa vontade. Lembram-se de Emmanuel dizendo que o nosso cérebro é como um escritório com muitos departamentos. E a vontade é o chefe de todos os departamentos. Sem vontade, não fazemos nada. Até aquele que pratica um crime lança o desejo de praticar o crime, às vezes com muito tempo de antecedência. E por isso também André Luiz costumava nos lembrar dizendo: você prepara um acontecimento pensando em torno dele. Não nasce do dia para a noite o nosso desequilíbrio ou a nossa evolução positiva. Nós temos que ter toda uma caminhada de esperança quando procuramos o bem e às vezes estamos em desequilíbrios que os próprios familiares e amigos dizem: mas como? Como que ele não consegue sair disso? Sabemos que tudo nasce na nossa mente e tudo está no nosso coração.
em termos de emoções, que nos levam muitas vezes a problemas, porque nossa emoção descontrolada sempre provocará grande dificuldade. E hoje a própria medicina, mesmo a medicina tão tradicional, nos lembra que o nosso corpo acaba padecendo das energias e emoções que nós não conseguimos administrar. E é claro, quando saímos do mundo espiritual para cá, não importa em que país vamos renascer, não importa se vamos ter uma religião ou não, o nosso desejo é sempre do melhor. Emmanuel dizia através do Chico, o único, ele não dizia o maior, ele dizia o único objetivo da alma que volta à Terra é fazer o bem. Porque ele queria nos lembrar que o Cristo, a alma mais perfeita que já viveu na Terra, esteve aqui para nos lembrar que era preciso transformar a nossa existência. E há quem consiga transformá-la para sempre, há quem faça ensaios disso e não consiga, mas pensar em nos reformar intimamente significa autoconhecimento profundo. Porque quando você se conhece de verdade, você sabe muito bem quais são as ciladas do seu caminho interior. Você sabe que aquilo que aparentemente não faz mal a outra pessoa, a você fará. É como a questão dos vícios. Eu conheci pessoas viciadas em drogas pesadas que nunca tiveram problemas que as impossibilitassem de ter uma vida normal. Normal entre aspas, claro, né? Porque ninguém com vícios pesados ou com qualquer tipo de vício que hebete a existência pode ter uma vida normal. Entretanto, para a sociedade, essas pessoas jamais demonstravam o quanto estavam dependentes de determinadas substâncias. E conheci outras que, com 6 meses de uso das mesmas substâncias, nunca mais conseguiram ser as mesmas. Porque até mesmo o seu cérebro sofreu lesões que o vício provocou. Então vejo como até naquilo que é negativo, a nossa sorte, se podemos dizer assim, é diversa. Nós não sabemos a resistência do nosso corpo físico. Nós não sabemos a resistência do nosso coração, se ele é amoroso o suficiente para tudo superar ou não. Por isso, não se esqueçam, lá está, homem, conhece-te a ti mesmo. Isso é mais do que uma religião. É saber que, uma vez que nos afirmamos enamorados dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, nos caberá a mudança real. Porque se não a fizermos, com certeza seremos passíveis não só de um processo de obsessão, como chegará um momento em que seremos tão só máscara, ao invés de profunda realidade no amor, que os próprios espíritos sofredores não vão dar mais importância para nós. Porque vão considerar que aquilo que sai da nossa boca não está, no fundo, nas nossas atitudes. E nem preciso contar a vocês quantos que fizeram uso da palavra, por exemplo, em todas as religiões, e que ao voltar ao mundo espiritual sofreram muito, porque perceberam que apontavam caminhos, mas não trilhavam esses caminhos. Houve há muitos anos atrás, em Uberaba, uma espírita extraordinária chamada Dona Maria Modesto. Ela, inclusive, foi mãe de seu Erasmo, seu filho caçula, seu Erasmo Cravo, com quem convivi desde os meus 11, 12 anos de idade até o desencarne dele, há poucos anos, com 95 anos. Um dos homens mais extraordinários que eu tive a felicidade de conhecer. Sabe aquela pessoa que não é só espírita, não. Aquela pessoa que, às vezes, na nossa juventude, garotada, nós estávamos reunidos dentro da casa espírita e, às vezes, estávamos falando de alguém e ele sempre chegava discretamente para enaltecer uma qualidade daquela pessoa de quem todos nós estávamos falando negativamente. Existem pessoas assim. E ele era uma pessoa assim.
Aprendeu com a mãe, Dona Maria Modesto, pioneira da doutrina espírita. Ela fundou com o doutor Inácio Ferreira o Sanatório Espírita de Uberaba. Foi uma médium maravilhosa. Ela já com câncer no pulmão, ela veio a falecer em 1964 com câncer no pulmão, nos 2 pulmões. Seu Eurípides Barçanufo se comunicava através dela, dando orientações e mensagens maravilhosas. Ela casou-se com um homem muito rico. Ela era uma dama da sociedade de Uberaba. E, de repente, enamora-se, e não só isso, torna-se verdadeiramente espírita. E participa as amigas, tão ricas como ela, que a partir daquela data, ela, se Deus quiser, teria uma atitude nova para ver a vida, para ajudar muita gente, para renovar-se, renovando a vida em torno. No primeiro aniversário dela, após esse anúncio, e as amigas ficaram horrorizadas, porque imagina isso há muitos e muitos anos atrás. Doutrina espírita era completamente o equívoco da vida de alguém. Pois, no primeiro aniversário, Dona Maria Modesto recebe uma caixa enorme em casa. As amigas lhe haviam mandado com presente de aniversário. Quando ela abre a caixa tinha estrume. Toda a caixa ocupada por estrume. Dona Maria Modesto fechou a caixa, não disse uma palavra a ninguém da família, mas os filhos, o próprio marido, estarrecidos com aquele presente que as amigas lhe haviam mandado. 1 ano depois, no dia do seu outro aniversário, cada amiga dela recebeu em casa uma dúzia de rosas e junto um bilhete, o mesmo bilhete para todas. Querida amiga, aproveitando e colocando no trabalho o presente que você me deu no ano passado, lhe entrego nesse dia, 1 ano depois, o resultado daquele estrume que eu recebi. Essas rosas que nasceram no jardim da minha casa, porque eu usei o estrume que você me deu para fazer um jardim de rosas maravilhoso. E hoje, cada amiga minha está recebendo uma dúzia de rosas. Imagine se você fosse uma pessoa que mandasse estrume para outra e 1 ano depois você recebesse rosas lindíssimas e a pessoa ainda contasse delicadamente que usando aquilo que você tinha mandado para ela, tinha transformado em beleza. Eu sempre lembro dessa história quando eu penso nas nossas dificuldades de nos reformar. Porque às vezes nós viemos com um processo difícil para a nossa vida. Às vezes nós somos os únicos em casa que vemos a vida de uma determinada forma. Às vezes nós temos uma série de dramas que vêm do nosso passado e que se tornam presentes. Mesmo assim, o que nos tornará diferentes uns dos outros é a nossa atitude em relação às mesmas dores que hoje eu aqui, amanhã um de vocês ali, passamos. As pessoas sempre esperam, né? Eu já vi muita gente dentro da doutrina dizer: eu agora estou passando uma fase muito difícil na minha vida, mas assim que eu melhorar, eu venho para trabalhar. Assim que eu melhorar, eu vou participar da Campanha Alta de Souza. Assim que eu melhorar as coisas na minha vida, eu vou perguntar ao presidente do centro, que um dia me acolheu, como eu posso ser útil. E sempre lembro do querido Chico, que dizia: se eu tivesse esperado um dia feliz, sem dor, sem lágrima, para trabalhar, nunca teria trabalhado. Porque a verdade é que ele nunca teve um dia em que ele não tivesse chorado por algum motivo ou não tivesse sentido alguma dor devido às graves dificuldades. Quando ele estava muito no início da psicografia dele e recebia muitos suicidas, porque eram espíritos batedores, eram espíritos que o próprio Emmanuel permitia que se comunicasse através do Chico, para que o Chico pudesse, com aquela vibração nem sempre feliz da alma suicida, ficar
bem firme na sua psicografia. Certa noite, uma vela estava acesa na mesa e ele psicografava. De repente, ele olhou para a vela à frente dele e viu tudo embaçado. Uma das vistas parecia que estava derretendo. E Dr. Bezerra de Menezes, então, aparece. Aparece e diz, olhando para o olho do Chico, meu filho, devido à tarefa imensa que te aguarda, você sofreu um ataque da sombra muito grande e o seu olho praticamente está arruinado. Eu juro a vocês que a primeira vez que eu escutei essa história, eu só me vi no lugar do Chico. Eu pensei, meu Deus, ainda bem que era o Chico e não eu. Porque na hora eu teria dito, o quê? O senhor aqui do meu lado diz que eu passei agora por um processo de ataque e que a minha vista está perdida? E o senhor ainda quer que eu continue no trabalho da psicografia? Mas ele era o Chico Xavier. E os espíritos com certeza sabiam que podiam contar com ele. Ele contava que toda vez que ele sentia muita dor, ele nunca pedia qualquer coisa a Emmanuel. Ele chamava o Dr. Bezerra de Menezes. Porque Emmanuel dizia logo, já chorou? Lave o rosto e vamos trabalhar. E Dr. Bezerra não. Aquele jeitinho carinhoso, com certeza era diferente. Um dia ele estava morto de dor, psicografando de madrugada, Paulo e Estevão, essa obra magnífica. E aí, Dr. Bezerra aparece. Meu filho está doendo muito. Ele sentia dores no olho tremendas. E aí, Dr. Bezerra, Chico disse a ele, Dr. Bezerra, está doendo demais. Nessa madrugada não está fácil, não. E Dr. Bezerra disse, meu filho, o que eu posso fazer? E o Chico espertamente disse, olha, eu sei que eu mesmo não mereço que o senhor me ajude. Eu sei que eu sou uma espécie assim de burro de carga, mas eu queria tanto que se o senhor pudesse, fizesse a dor parar. E Dr. Bezerra, daquele jeito carinhoso, disse, meu filho, se você é um burro de carga, o que sou eu? E ele imediatamente, para não perder o momento, disse, o senhor é um veterinário de Deus, por favor, me ajude. E o Dr. Bezerra colocou a mão no olho dele e ele não sentiu mais dor. Sabe? Essas coisas tão belas que aconteceram na vida de Chico Xavier, de outros médiuns como Ivone Pereira, de Viana de Carvalho, um orador espírita extraordinário, que após o desencarne foi visto no seu velório, no velório do seu corpo físico. Ele entrou de braço dado com o Dr. Bezerra de Menezes, chegou até o caixão, os videntes que estavam lá, impressionados, olhou para o próprio corpo que tinha sido dele e disse, Deus te abençoe, corpo amigo, por tudo que você me proporcionou na Terra. Virou as costas e foi embora, obviamente de braço com o Dr. Bezerra de Menezes. Sabe? Essas coisas acontecem e as pessoas nos deixam essas lições e poderíamos passar assim o tempo todo falando sobre tantas histórias lindas, dentro e fora da doutrina espírita. Porque houve nas outras religiões e até em locais onde não havia religião nenhuma, tanta gente linda que veio para a Terra e deixou realmente uma mensagem de luz. Olha, se você quiser, você pode ser assim. Não há herança maior do que essa. Hoje, que a juventude ou a maturidade feliz, sem dificuldade de saúde, nos abençoam, nós achamos que falta muito para o nosso desencarne. Então queremos aproveitar, e é até natural que seja assim. Mas o dia de amanhã chega muito mais depressa do que imaginamos. E com certeza nos perguntarão o que foi que nós fizemos. Os corações que nos conhecem agora e que privam do relacionamento conosco, com certeza vão contar a nossa história. Hoje não precisamos nem saber a opinião do outro sobre nós, mas do lado de lá, nós vamos lamentar amargamente que alguém não se lembre de nós com respeito e com carinho. Reformarmos-nos intimamente é autoconhecimento, sim, mas é também
nos perdoarmos, perdoar o outro sinceramente. Havia um rapaz que fugia do Chico em Uberaba. O Chico apontava lá do outro lado da rua, o rapaz ia para trás de uma lixeira, ia para trás de uma árvore. E o Chico, percebendo aquilo, começou a pensar: meu Deus, eu devo ter feito alguma coisa para esse moço. Porque toda vez que eu cruzo com ele na rua, ele foge de mim. Um dia o Chico conseguiu segurá-lo. Meu amigo, disse Chico, eu não sei o que foi que eu lhe fiz, mas por favor me perdoe, porque eu já reparei que todas as vezes que passo na rua e o encontro, você foge de mim. O rapaz começou a chorar e disse: não, Chico, eu fujo de você porque você não sabe, mas eu falo mal de você pela cidade inteira. Só que a minha maneira de não admitir o quanto eu preciso da sua ajuda e o quanto eu posso aprender com você. Na verdade, o rapaz fugia porque achava que o Chico sabia, que ele caluniava o Chico. E o Chico, ao contrário, imaginava que podia ter feito alguma coisa para o rapaz. Se nós lêssemos o pensamento das pessoas e as pessoas lessem o nosso, seria um problemão. E é por isso que me recordo, em 1999, na passagem do ano, em 31 de dezembro, estávamos todos reunidos na Comunhão Espírita de Brasília para uma prece. E através de Dona Emília Pereira, uma das fundadoras da casa, que já desencarnou aos 95 anos, uma pessoa maravilhosa, ela recebeu o Dr. Bezerra de Menezes naquela noite. E o Dr. Bezerra de Menezes disse que os primeiros 20 anos do novo milênio seriam muito difíceis. E usou uma frase afirmando: todas as máscaras cairão. Todas. No dia seguinte, teve gente que me telefonou. Mas e você acha que foi Dr. Bezerra mesmo? Estamos no 20º ano, vivendo uma pandemia que nos mantém afastados uns dos outros, mas as máscaras continuam caindo. Porque, no fundo, há um momento em que nós mesmos ficamos arrependidos de não sermos nós, de não sermos bons. Eurípides Barçanufo dizia: primeiro sejamos bons, depois seremos felizes. Mas nós queremos a felicidade sem a bondade, porque a bondade dá trabalho, porque mudar para melhor dá um trabalho danado. E assim vamos nos contentando com pouco. Um dia, na verdadeira vida, dizer que fizemos pouco não será suficiente. Há muitos anos atrás, Valério, um espírito que com certeza já está reencarnado, porque ele escrevia muito através do Chico, na década de 60 do século passado. Ele contava a pequena história de um mendigo, um morador de rua, que chegou à frente de uma padaria e viu exposto ali na vitrine, um pedaço de bolo. E ele contou no bolso as moedas que tinha, porque ali havia o preço do pedaço do bolo, ele estava com fome e estava tentando ver se tinha as moedas suficientes para comprar o pedaço de bolo. Viu que tinha, mas nisso se aproxima da vitrine um garotinho esfarrapado, e começa a namorar o pedaço de bolo que aquele homem adulto também namorava. Olhando o menino, tão pequeno, o mendigo não teve dúvida. Entrou na padaria, comprou o pedaço de bolo e veio oferecer ao menino. E o menino realizado, porque ele já havia estendido a mão pedindo que todas as pessoas que entraram naquela padaria pudessem comprar a fatia do bolo para ele. E ninguém havia se disposto a isso. E foi justamente alguém que morava na rua como ele, que entrou lá, comprou o pedaço do bolo e veio ofertar para ele. E Valério era maravilhoso quando contava suas pequenas histórias. Ele diz no final: tomara que você não precise um dia namorar um bolo de padaria sem ter ninguém que lhe dê esse bolo por tudo aquilo que hoje você podia estar fazendo e não faz.
É interessante observar quando as pessoas procuram a casa espírita, quando procuram uma orientação, por mais conflituosas que elas estejam, elas querem ouvir uma boa palavra. Muito justo. Mas quando vai passando o tempo e você propõe a ela trabalho, a maioria, muitas vezes, encontra desculpas. Agora sou muito jovem, agora estou noivo, agora vou casar, agora meus filhos são pequenos, agora meus filhos são adolescentes, agora ainda não me aposentei, agora estou maduro, mas cheio de dificuldade de saúde, então não estou podendo ajudar. E aí a morte física aparece. Aparece depois de todo o tempo que você planejou e prometeu que mudaria, que com a sua mudança faria muito pelas pessoas, ou mesmo pouco. A vida passou tão depressa. Porque, como dizia Emmanuel, através do Chico, 100 anos é um relâmpago na eternidade. E raros de nós chegam aos 100 anos. Provavelmente, as futuras gerações vão alcançar uma idade assim. Quando retornarmos, talvez um dia à Terra, provavelmente numa próxima vida, a medicina, que sempre avança tanto, vai talvez nos possibilitar a ideia de estarmos na Terra por 100 anos ou mais. Mas ainda é raro que isso aconteça. Muito mais cedo do que imaginamos, às vezes somos chamados a prestar contas dos nossos atos. E sabe, eu fico sempre pensando, como será olhar nos olhos daqueles que nos antecederam na vida maior e daqueles que nos protegeram enquanto estávamos na Terra, pretendendo sempre que fizéssemos alguma coisa por nós e pelos outros. Talvez não seja fácil esse reencontro. Vamos justificar tudo. Eu tenho dito em palestras de uma semana para cá que para quem nada quer com o bem, a pandemia que afeta o mundo inteiro vai ser desculpa para os próximos 10 anos. Na hora que eu ia ser bom, apareceu a pandemia. E eu fiquei muito mal, me desiludi muito com a humanidade, fiquei muito revoltado e nunca mais a minha vida deu certo. E é claro que esse lado das coisas que não dão certo e sermos sempre vítimas é altamente confortável para quem não quer realmente se reformar. Conheci, e vocês devem ter conhecido também, Jerônimo Mendonça, chamado Gigante Deitado. Ele era de Tuiutaba, um homem com uma doença degenerativa, cego, completamente cego, e completamente paralisado do pescoço para baixo. Entretanto, deitado numa cama, levado pelos amigos, ele atravessava o Brasil fazendo palestra. Na Comunhão Espírita de Brasília, o recebemos várias vezes. E era mais do que comovente a sua palavra amorosa. O salão ficava super lotado. Você ver aquela pessoa que tinha tudo para não fazer absolutamente nada, fazer aquilo que era possível, falar. Falar das coisas maravilhosas que nós éramos capazes de fazer. Mas ele teve os seus momentos. E a doença era tremenda. Um dia, ele amanheceu com uma hemorragia gravíssima e percebeu que ia morrer. Pediu aos amigos que o colocassem numa Kombi e o levassem até Uberaba, porque ele precisava se despedir do Chico. Ele não queria desencarnar sem encontrar Chico pela última vez. Os amigos, apavorados, colocaram ele na Kombi e o levaram até Uberaba. Aquela multidão, lá no salão onde o Chico estava, colocaram a cama do Jerônimo próximo, tiveram que trocar todos os lençóis mais de uma vez no caminho da viagem, porque realmente ele estava se esvaindo. Parecia mesmo que eram os últimos dias da sua vida. E aí o Chico, percebendo a presença do Jerônimo, atendeu a todas as pessoas, e não eram poucas. E o Jerônimo já apavorado, meu Deus, será que eu vou morrer aqui no meio desse salão? Quando tudo acabou, o Chico foi até Jerônimo. Jerônimo, meu filho, o que você veio fazer aqui? E o Jerônimo começou a chorar. Olha, Chico, eu estou péssimo, eu estou realmente assim nos meus últimos momentos, e eu não podia ir embora da Terra sem me despedir de você. E para surpresa de Jerônimo,
O Chico olhou para ele e disse: é verdade, Jerônimo, você está muito mal. Aí ele contava que ele sentia uma faca no peito. Ah, meu Deus, agora mesmo que eu morro é hoje ainda. Porque o Chico olhando para mim, dizendo que eu estou morrendo, que eu estou muito mal. E aí ele, com um fio de voz, disse: eu sabia, Chico, eu sabia, por isso que eu pedi ao pessoal para me trazer, para me despedir de você. Eu sabia que eu estava muito mal. E então o Chico disse: meu amigo, você tem uma doença que é impressionante, é destrutiva. E aí o Jerônimo disse: ó, Chico, eu sei, claro que eu sei, todo mundo sabe. Eu não me movimento, eu não enxergo. Mas Chico disse a ele: não, meu amigo, você tem a pior de todas as doenças, a síndrome do coitadinho. Síndrome do coitadinho, Chico? Síndrome do coitadinho. Todo mundo que te vê diz para você: coitadinho de você. Coitadinho do Jerônimo. Meu Deus, coitado do Jerônimo. E você, Jerônimo, está acreditando nisso. Está acreditando que você é mesmo coitadinho, quando simplesmente você está vivendo um resgate que você mesmo pediu. O Jerônimo contou que aquilo deu uma coisa nele. Era verdade. Cada vez que alguém tinha pena dele, ele ficava mortificado, achando: é mesmo, meu Deus, e eu ainda faço palestra. Ele saiu dali, mudou completamente a sua maneira de pensar e de sentir e viveu mais quase 30 anos. A verdade é que hoje em dia, principalmente dentro da doutrina espírita, há muita gente com a síndrome do coitadinho. Porque é vantajoso você dizer que você tenta tanto, mas nada dá certo. Não façamos isso. Porque aquela pessoa que nos ouve hoje, daqui a anos, mesmo que nunca mais tenha contato conosco, vai lembrar de nós como um coitadinho. E onde nós estivermos, vamos receber aquela vibração menos nobre, menos positiva. Pedro ouviu Jesus dizer, como tanta gente naquele dia: vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço e ainda mais. Mas Pedro não acreditava nele mesmo. Não acreditava que pudesse ajudar nada, nem ninguém, embora o trabalho da Casa do Caminho fosse extraordinário. Descendo uma escadaria com João naquela manhã, de tanto calor, vem um homem se arrastando, um homem que não conseguia mover as pernas e mal conseguia erguer os braços. E, reconhecendo Pedro e João como discípulos de Jesus, que então já havia partido, diz: sei quem sois vós. Por Deus, por Jesus, curem-me. E Pedro, vendo a miséria daquele homem, procura inicialmente uma moeda que ele ou João tivessem para dar ao homem. Não tinham nada, nem para si mesmos. E então, coloca a mão sobre a cabeça daquele homem tão sofredor e diz: o que nós temos, te damos. E para surpresa do próprio Pedro, o homem se ergue curado. Naquele dia, conta os amigos espirituais, Pedro dormiu chorando, lembrando do que Jesus havia dito. Fareis o que eu faço e ainda mais. Mas quando estamos depressivos, tristes, afastados de quem amamos ou de quem precisamos amar, nós imaginamos como Pedro que nada podemos fazer, nem pelo outro, nem por nós mesmos. Nesse mês de setembro, é o Setembro Amarelo em toda parte. No mundo inteiro, as pessoas estão apavoradas com o índice de suicídios em todo o mundo. Jovens, crianças de 9, 10 anos se suicidam, principalmente nos países onde aparentemente, materialmente, tem tudo. Por isso, nós temos que ter o olhar atento, sim,
para aquele que vai ao nosso lado ou distante de nós, mas que podemos alcançar. Porque reformarmos-nos intimamente é também dizer ao outro: venha, sejamos fortes na nossa fé, na nossa confiança, em tudo aquilo que nós podemos transformar, porque um dia, com certeza, nos será cobrado a indiferença com que nós vimos a necessidade humana e nada fizemos para transformá-la. Quantas histórias, quantas mensagens, quantas belezas de quem nunca se deixou abafar por todas as circunstâncias da vida e seguiu em frente. E é claro que o mundo espiritual positivo conta com essas pessoas que mergulham na carne, que prometem transformar suas vidas, transformando a vida dos outros. Havia um jovem médico que atravessou o pátio da Universidade de Saint-Pétri, porque havia no porão da universidade, naquela época, 168 loucos atados a algemas, a correntes nas paredes, completamente esquecidos pelo mundo. Ele exigiu do carcereiro: me dê as chaves, eu vim para libertar todos eles. E o carcereiro tinha 12 filhos. Imediatamente diz a ele: doutor, o senhor pode ser louco, eu não sou. O primeiro louco aqui que o senhor tirar da parede, mata o senhor e a mim. Eu não vou lhe dar as chaves. E o jovem médico disse: me dê agora, eu me responsabilizo. Semanas antes, entre amigos, o jovem médico disse: eu vou a Saint-Pétri para libertar os loucos que lá estão acorrentados. E os amigos, médicos como ele, chocados, disseram: mas se você não puder curá-los, o que você vai fazer com eles? Eu vou amá-los se eu não puder curá-los. Mas eles têm que ter alguém que os ajude. E é claro, o jovem médico entra naquele porão e liberta todos os quase 200 loucos que estavam lá. Eles se arrastam como cobras no chão para ir em busca da porta de saída ou da única pequena janela onde filtrava pequena luz do sol, que há anos eles não viam. Nem preciso lembrar a vocês que o jovem médico era Felipe Pinel. E depois daquele dia, nunca mais a loucura foi vista do mesmo jeito. Porque aquele jovem médico, completamente destemido, ensinou ao mundo que loucura precisava ser estudada para ser transformada. Se existiu quem soubesse que a própria loucura pode ter o seu fim, a sua solução, o que nós não faremos da nossa mente, que pode ainda claramente pensar, e do nosso coração, que pode amar muito? Faremos muito. Por isso, eu tenho certeza que, passado esse ano tão difícil, quando todos estivermos vacinados e pudermos nos encontrar presencialmente, e nos abraçar, e nos beijar, e sonhar e realizar um mundo muito melhor do que esse que temos, nós estaremos seguros de que de nada adiantará apontar caminho ao outro se já nós estivermos trilhando esse caminho. Que seja nosso suor que caia no chão quando estivermos ensacando alimento e ensinando aos mais jovens como se faz. Que seja nossa a palavra que fale ao outro do potencial que ele tem, antes que venham depois de nós pessoas muito mais preparadas, que nos farão sentir saudade de tudo que nós podíamos ter feito e não fizemos. E como o dia de amanhã vem perto, podemos viver mais 20, 30, 40 anos que seja, para os mais jovens muito mais, mas um dia todos estaremos fora da matéria. Esse corpo é importante demais, porque ele é o instrumento através do qual nos manifestamos, mas ele vai ficar.
e permaneceremos eternos. Prestaremos conta, sim, à nossa própria consciência de tudo que fizemos. E, com certeza, nos sentiremos felizes também pelo sonho que não se realizou, pelas lutas que foram talvez inúmeras, pelos amigos que em determinado momento nos deixaram, mas a vida traz outros amigos. Pensemos sobre o quanto nós podemos, enquanto estamos aqui, mudar o nosso mundo interior para melhor. Quanta gente no mundo, em todas as áreas da Terra, deixou exemplo. Vamos lembrar de todas essas pessoas que simplesmente cumpriram o seu dever. Façamos o mesmo. Façamos com bom humor, com alegria, porque sem bom humor fica difícil. As pessoas começam a nos evitar. Nossa, fulano só conta coisa ruim, fulano só fala de tristeza. E é claro, muitas vezes a pessoa tem motivo para enumerar dificuldades. Mas, infelizmente, também existe gente que se alimenta das coisas negativas, que se alimenta das histórias que não deram certo, da sua e da dos outros, para fazer crer que tudo é desilusão. Vamos em frente. Vamos em frente certos de que amanhã a solução que ainda hoje não chegou estará conosco. Talvez não seja o que pretendemos, o que sonhamos, mas será sem dúvida solução. Tenho certeza absoluta que sairemos a cada encontro melhores. Quando nos encontrarmos, tenho certeza que eu e você estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Porque reforma íntima significa transformarmos de verdade até que não haja mais o que fazer. Estejamos perfeitos. Fomos criados para a perfeição. E aí como vai ser? Tenho certeza que nós vamos ajudar os outros a serem perfeitos também. A regeneração já começou silenciosa, firme, implacável. Não adianta fugir, nem esperar mais. O mundo está mudando, e só os corações reformados ficarão de pé. Maíse nos lembrou com amor, mas sem rodeios. Quem não fizer o bem, responderá por todo o bem que não fez. Quem viver como vítima, se enterra em si mesmo. Quem esperar o momento ideal, pode se ver tarde demais. Sabe qual é o verdadeiro risco da regeneração? Não é o fim do mundo. É o fim da chance de ser quem você veio para ser. Você ainda vai ter tempo de justificar sua apatia? Ou vai ser lembrado como alguém que transformou espinhos em flores, como Dona Maria Modesto? A reforma íntima não é um conceito bonito. É a exigência espiritual desta era. E ela pede ação, perdão, entrega. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa acordar para a vida espiritual. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E se inscreva, porque nossa missão é despertar consciências. Essa é a hora da regeneração. E você vai se levantar ou vai continuar dormindo?